Muito bem. Nós, agora sim, nós teremos a oportunidade de trabalhar hoje com habilitação de crédito no primeiro tempo. Faremos um intervalo pequeno, né? E depois trabalharemos aqui, ó, habilitação de crédito retardatária e quadro geral de credores. Então, nós teremos oportunidade aí. Vamos ver, vamos trabalhar hoje com habilitação de crédito e habilitação de crédito retardatária e quadro geral de credores. Tranquilo? Essa nossa aula hoje, nós teremos a oportunidade de trabalhar por meio lá da nossa lei 11.101 de 2005. Isso. E aí, nós ainda estamos, como tivemos a oportunidade de falar em aulas passadas, nas disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Mais especificamente, teremos a oportunidade de verificar aqui, ó, artigo 7º, tão importante, porque se trata da verificação e da habilitação de crédito. Né? Oi, bom dia, Marcelo, tudo bem? Vamos então vir aqui, ó. Se trata da verificação e habilitação de crédito. Nós trabalharemos inicialmente aqui, vou focar um pouco mais na recuperação de crédito, como dito, né? Porque nós teremos logo na sequência, nós vamos começar a trabalhar com recuperação de crédito, assim que esgotarmos esse assunto, né? Nós trabalharemos aí com o processo de recuperação. Começaremos pela recuperação judicial, depois pela recuperação extrajudicial. Então nós vamos focar um pouco mais aqui na recuperação. Mas lembro que se trata de uma matéria comum, tanto a recuperação quanto a falência. Tanto é verdade que esse edital que está previsto no artigo 52, parágrafo 1º, trata-se do edital publicado na falência com o despacho que manda processar a recuperação judicial. Falência não, desculpa, 52, parágrafo 1º, trata-se do despacho publicado na recuperação judicial, né? Peço desculpa aí. Tanto que, né, esse despacho, o despacho que manda processar a recuperação judicial é que faz publicar também esse edital. E lá no parágrafo único do artigo 99, agora sim, aí nós temos o processo de falência. A partir de janeiro, no finalzinho de dezembro aqui de 2020, que começou a ter vigência em janeiro de 2021, foi incorporado esse artigo 7A, que trata-se do incidente de classificação de crédito público, mas será aplicado apenas à falência. E por que é aplicado só à falência? Porque nós sabemos que os créditos de natureza tributária, os créditos cujo credor é a fazenda pública, não participam do processo de recuperação judicial. Tá? Nós vamos tentar trabalhar com a recuperação, com a habilitação de crédito e verificação de crédito hoje, de forma ordinária, comum, e também por meio lá do processo, vamos assim dizer, retardatário. E depois, mais ao final, e se não der tempo ainda na nossa aula de hoje, nós voltaremos aqui nesse incidente de classificação de crédito público. Tá bom? Né? Então, nós teremos a oportunidade de estudar artigo 7º, artigo 8º e principalmente aqui o procedimento da recuperação, dentro da recuperação judicial, da habilitação de crédito, né, da verificação e da habilitação de créditos. Mas vamos lá, vamos começar aqui e eu quero fazer aqui algumas observações. Né? Como dito, a primeira delas, nós vamos trabalhar com a recuperação judicial, mas é aplicável aos dois. Mas nesse primeiro momento, vamos trabalhar com a recuperação judicial para que fique mais fácil aí
para que nós tenhamos uma facilidade em acompanhar, inclusive, o raciocínio das próximas aulas. Então, de forma bem simples, o que nós temos? O devedor, só lembrando, o devedor pede a recuperação judicial para o juízo do principal estabelecimento, local onde tem maior volume, de negócios desse devedor. O juiz vai verificar se está tudo ok. Estando tudo ok, o juiz manda processar a recuperação judicial. Nós vimos que suspende o prazo prescricional e também suspende as execuções contra esse devedor pelo juízo, pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, ficando igualmente proibido também que se faça constrição judicial sobre os bens. Isso tudo para que se possa implementar a recuperação judicial. Mas isso aí nós tivemos a oportunidade de verificar na aula passada. Agora, o que nós vimos também, que é nomeado pelo juiz quando manda processar a recuperação judicial, o administrador judicial. Pessoa essa que será tão importante aqui para nós agora, nesse processo de verificação dos créditos e habilitação. Então, também é nomeado o administrador judicial. E como nós vamos ver agora, publica-se esse primeiro edital. Vamos falar sobre esse primeiro edital e o que é esse primeiro edital. Porque veja só, olha aqui. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º. Então, vamos ver aqui o artigo 52, parágrafo 1º. O que ele nos traz. Estando em termos da documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. E no mesmo ato. Então é aqui. Nós vimos. O devedor pede para o juízo. Se estiver, o juiz vai verificar se está tudo ok. Em estando tudo ok, o juízo vai deferir a recuperação judicial. E no mesmo ato, nomeará o administrador judicial. Determinará a dispensa de apresentação de certidões negativas. Ordenará a suspensão de ações e execuções contra o devedor. Tudo nós tivemos aqui. Suspensão, mas nós vamos ver isso com calma na recuperação judicial. Nós estamos atrás aqui do parágrafo 1º. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação em órgão oficial que conterá. Então veja, o juiz vai mandar publicar esse primeiro edital. Edital. Resumo do pedido do devedor e a decisão do processamento da recuperação. E mais importante, aqui, vamos ver? A relação nominal dos credores. Relação essa em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Então, veja, esse primeiro edital vai constar o nome, veja, nós teremos aqui o nome de todos os credores. Informados por quem? Pelo devedor. Então o juiz vai mandar publicar esse primeiro edital. Veja mais uma vez, só para não ficar. A relação nominal em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Então tem aqui nome dos credores, o valor de cada crédito e a classificação. Classificação. Tá aqui também. Não, deixa só aqui mesmo. E a classificação. Então,
Esse primeiro edital, olha quanto que é importante. O juízo manda processar a recuperação judicial. Suspende pelo sábado. A primeira é nomear o administrador judicial, né? Mas, seguindo a ordem da lei que nós aprendemos. Primeiro suspende pelo prazo de 180 dias e proíbe a exceção das execuções fiscais, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, valor entregue ao promitente vendedor, adiantamento de contrato de câmbio, valor entregue em relação ao contrato de adiantamento de contrato de câmbio, cláusula, promitente vendedor comprador de bens imóveis com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, isso tudo lá no artigo 49, parágrafo 3º, parágrafo 4º, né, que nos remete a 86, inciso 2º. Fora isso, suspende tudo. E tem as proibições também. Mas o que nós temos de importante hoje? No meio administrador judicial. E publica esse primeiro edital. Primeiro edital com o nome dos credores, classificação do crédito e valor dos créditos. Informado por quem? Pelo devedor. E aí, nesse edital também vai ter advertência dos prazos para habilitação de crédito no parágrafo 1º. No artigo 7º, parágrafo 1º dessa lei. E aí nós vamos voltar agora para o artigo 7º, parágrafo 1º. Porque, veja, olha o que eu estou querendo dizer para vocês. Quando se publica esse primeiro edital, olha como que faz sentido aqui para a gente. Vamos com calma. Deixa eu só colocar no artigo 7º aqui, vai ficar mais fácil. Os parágrafos aqui me confundiram um pouco, mas... Artigo, cadê você? Ué. Artigo 6º. Vamos com calma que vai chegar lá. Não, é para baixo aqui. Isso. Aqui, ó. Peço perdão. Mas vamos com calma. Ó, olha só. Estou trabalhando com recuperação judicial. Veja. O devedor pede recuperação judicial. É um direito dele. Desde que a atividade seja viável, né? O juiz vai verificar se todos os requisitos estão ok. Entre os requisitos, há necessidade de ter o nome de quem são os credores. Tá? Então, feito isso, o devedor vai informar quem são os seus credores para pedir aquela recuperação judicial. O juiz manda dispenseiro, nomeia o administrador judicial e publica esse primeiro edital. Para que esse primeiro edital? Olha a importância desse primeiro edital. Se tratando de processo de falência e de recuperação judicial, para que nós não tenhamos muitas dúvidas acerca dos atos processuais que são realizados e para que nós possamos informar a todos envolvidos naqueles atos processuais com segurança, são publicados os editais. E veja, esse primeiro edital, ele se mostra importantíssimo para que os credores possam efetivamente fazer o quê? A verificação dos seus créditos. Se tiver algo que não esteja a contento, eles vão pedir que seja feita ali, eles vão apresentar as divergências para que seja feita uma correção. Então, apresenta as divergências. Ou pode acontecer que o credor não se faça presente. Então, ele vai pedir a sua habilitação, né? Então, veja, publicado esse primeiro edital. Esse primeiro edital é para dar ciência a todos os credores, para que eles possam apresentar as suas divergências ou eventualmente adoptar os seus créditos. Vamos passar para aqui, mas aí continuando. Temos esse primeiro edital, então. Primeiro edital. O que a lei nos diz com a publicação desse primeiro edital? Veja, olha a importância, e coloco uma observação aqui, ó. E ainda digo assim, ó, cuidado. Cuidado. Né? A partir da publicação desse edital, inicia-se o prazo de 15 dias para que os credores possam apresentar as suas divergências. Divergência quanto ao quê? O nome dele pode estar errado, o valor do crédito dele pode estar errado, a classificação do crédito pode estar errada. Por exemplo, eu sou credor trabalhista
e estou classificado como quirografário? Não. A minha classe é de trabalhista, de acidente de trabalho. Não sou quirografário. Então, apresentar a divergência. Eu entendo que o meu crédito é de 50 mil e consta como 5 mil. Apresentar a divergência. Mas o nome já consta no edital. Então, o nome do A já está no edital. O que acontece é que o crédito dele, o nome dele está errado, né? O crédito está errado, o crédito está equivocado, o valor na classificação. Então, ele quer modificar. Então, pode se apresentar essas divergências. Agora, pode acontecer que exista um credor B. Só que esse credor B, veja, o nome não está no primeiro edital. O que ele vai fazer então? Ele vai pedir a sua habilitação. Diferente. Quando o nome do credor não está no edital, ele tem que pedir a sua habilitação. E para que é publicado o edital? Para que tenha ciência todos os credores, para que tenha segurança jurídica e para que se inicie esse prazo de 15 dias, tá? Mas agora é que vem a observação e o cuidado, ó. Esse procedimento, ele é todo um procedimento administrativo. Nesses 15 primeiros dias, contados da publicação desse primeiro edital, essa apresentação de divergências ou essa habilitação não é feita perante o juízo, não. Ela é feita perante o administrador judicial. Então veja, olha a importância. Se eu sou um credor e meu crédito está errado, eu vou pedir para consertar, mas eu não vou pedir ao juízo, vou pedir auxiliar do juízo. Isso dentro do prazo de 15 dias, claro. Dentro desse prazo inicial de 15 dias. Eu vou solicitar para o administrador judicial. Se eventualmente eu sou um credor e dentro desse prazo inicial de 15 dias, contado da publicação do primeiro edital, a recuperação judicial, bem na falência. Mas aqui nós estamos vendo a recuperação judicial. Se meu crédito não se faz constar nessa relação, nessa primeira listagem, nesse primeiro edital, eu, credor, vou pedir a minha habilitação. O que é habilitar? Pedir para que se faça constar o crédito. Mas eu vou fazer perante quem? Ao administrador judicial. Nós estamos numa fase administrativa. Ou seja, não é perante o juízo da recuperação. Você vai falar assim, poxa, mas o administrador judicial é que vai decidir sobre isso? Olha, é uma função dele. Qual que é a função do administrador judicial? Uma função básica. Analisar os documentos, verificar a relação de credores e, inclusive, consolidar o quadro geral de credores, né? Ele vai fazer uma análise com a documentação que lhe é apresentada e vai verificar se realmente aquelas pessoas, né, aqueles credores possuem razão nas divergências que forem apresentadas ou nas habilitações. Mas não cessa-se por aí. Nós vamos ver que tem a prazo, a fase judicial. Só reforçando essa ideia do administrador judicial e especialmente no que se refere à sua função, nós temos aqui, inclusive, olha, a partir do nosso artigo 21, que trata aqui do administrador judicial, nós temos aqui, ó, mais especificamente, artigo 22, inciso 1º, a linha K e L. O administrador judicial tem que manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre o processo de falência e recuperação judicial.
principalmente com opção à consulta aos principais peças do processo, inclusive o edital. E o mais importante, ó, manter endereço eletrônico, site, né, para o recebimento dos pedidos de habilitação ou apresentação de divergências, ambos no âmbito administrativo, né? Então, dentro daqueles 15 primeiros dias que nós vemos aqui, e deixar um site para receber endereço eletrônico, para que os credores possam apresentar essas habilitações ou pedido de divergência, inclusive disponibilizando modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo se decisão judicial em sentido contrário, né? Então veja, isso que é observação. Essa primeira apresentação das divergências ou habilitação de crédito, ela é realizada perante o administrador judicial. Vamos dar continuidade? Então, nós estamos aqui, ó. Temos o primeiro edital, 15 dias iniciais para que os credores apresentem divergências ou habilitação ou façam habilitação dos seus créditos, né? Nessa fase administrativa perante o administrador judicial, que inclusive precisa de deixar um site com modelo para que se faça isso, né? Fato é que, transcorrido esses 15 primeiros dias, veja o que acontece. Todas as apresentações de divergências, mais a relação de credores, mais as habilitações de créditos, vão para o administrador judicial. Vão ficar com ele pelo prazo máximo de 45 dias. Né? Veja, esse período de 45 dias, esses documentos, essas habilitações, as divergências, o edital, vão para o administrador judicial, que nesses 45 dias vai realizar a conferência. Está certo o pedido de habilitação? Está certa a apresentação de divergência? Né? Fica com ele. Até o limite máximo de 45 dias, o que o administrador judicial vai fazer? Ele vai realizar uma segunda relação. É um segundo edital, mas é uma segunda relação de credores. Veja. Nessa segunda relação de credores, após a análise no prazo máximo de 45 dias, pode ser antes, mas o prazo máximo de 45 dias, o fato é que dessa segunda relação de credores, o que pode acontecer? Lembra lá que o A pediu para poder modificar o seu crédito? Pode acontecer que o crédito do A foi modificado. Lembra que tinha um B e esse B também pediu para habilitação? Duas situações podem acontecer. O crédito de B pode estar aqui, nessa segunda relação, ou o crédito de B pode não estar nessa segunda. Veja, se o crédito de B ainda não se faz constar, por exemplo, o que o B pode fazer? Veja, dessa segunda relação, publicada agora, a segunda relação de credores, publicada agora pelo administrador judicial, inicia-se um prazo de 10 dias para que os credores, veja, para que os credores possam impugnar, vamos por aqui, para que os credores possam impugnar essa relação realizada, essa relação feita pelo administrador judicial. Lembra que quem fez essa relação foi o administrador judicial? Né? Foi 45 dias com ele fez a segunda relação.
Então tem o prazo de 10 dias para que os credores possam impugnar. Lembra do nosso B? Ó, o B não se fez constar. Então ele vai apresentar uma impugnação. Vai impugnar a relação feita pelo administrador, porque ele vai falar que está errado. E essa impugnação agora, veja, é uma impugnação judicial. Então, dentro desse prazo de 10 dias, deve ser enviado para o juízo. E aí, nós teremos uma tomada de decisão. Será aberto o prazo de 5 dias para os credores, 5 dias para que se possa também verificar questões relativas ao administrador judicial, e 5 dias aqui que nós veremos. São 5 dias, 5 dias, 5 dias. Mas peraí, antes disso, senão eu vou passar aqui o carro na frente dos dois. Tem que voltar aqui rapidinho, peço perdão. Nós temos o prazo de 10 dias, então, só para a gente não perder o raciocínio, peço perdão, para que os credores possam impugnar, e essa impugnação é realizada perante o juízo, que terá a tomada de decisão com os pontos controvertidos, audiência, distribuição e julgamento, se for necessário, enfim. Tá? É a partir dessa segunda relação feita pelo administrador é que se abre o prazo judicial de 10 dias para que os credores possam impugnar. Né? Inclusive, imagina o seguinte, um credor C pode impugnar falando assim, olha, o A, lembra que o A estava como quirografário e achava que era trabalhista, e o administrador judicial mudou a classe dele, passou para trabalhista, era 5 mil, era 50 mil, e na relação estava com 5 mil, e o administrador judicial aqui, ó, regularizou a situação. O que pode acontecer? Um credor C pode impugnar também e falar, olha, tá errado, é quirografário mesmo, o valor é de 5 mil. Então, todos os interessados aqui podem apresentar essas impugnações. Aqui, então, é feito perante o juízo, petição inicial, aqui, né, depois da segunda relação publicada, petição inicial ao juízo, petição inicial ao juízo, que vai decidir sobre essas impugnações. Qual que é o prazo? 10 dias. Agora vamos aqui, ó, depois de feito toda essa situação, vamos ver aqui mais rápido. Né? Vamos ver o procedimento como que é. Olha como é que é simples. Primeiro edital, prazo de 15 dias, divergências, apresentação de divergências e habilitações de créditos, fase administrativa, perante o administrador judicial. Fim do prazo de 15 dias. No prazo máximo de 45 dias, o administrador judicial vai analisar todas as divergências e pedidos de habilitação de crédito desse primeiro edital, dessa primeira lista, né, de credores, e vai fazer publicar uma segunda lista de credores, né? Feita pelo administrador judicial, essa segunda lista. A partir dessa segunda lista, as divergências e as habilitações que foram verificadas pelo administrador judicial vão estar na segunda lista. O que pode acontecer? As divergências e habilitações são acatadas ou não. Fato é que, independentemente de serem acatadas ou não, abre-se um prazo de 10 dias para que os credores ou qualquer um dos interessados possam estar impugnando, agora sim, impugnando, né, essa segunda lista realizada pelo administrador judicial. Essa impugnação é dirigida, a impugnação, veja, a impugnação, fim dos 10 dias, é dirigida ao juízo. Juízo esse que vai analisar todas as impugnações, né, que são atuadas em separado,
serão autuadas separadas, mas o juízo vai julgar todas as impugnações e vai dar uma decisão de todas aquelas impugnações. Né? Decisão essa que pode ser favorável, infavorável, não importa. Dessa decisão do juiz cabe recurso de agravo. Tá? Veja, da relação da relação dos credores que fazem constar nessa lista do administrador judicial, somada às decisões do juízo, né? Porque podem ter credores que o crédito não foi impugnado. Então tá ok. O que não foi impugnado, tá ok. Né? Passaram-se os 10 dias, não tem nenhum crédito impugnado. Então imagina que não tem nenhuma impugnação. O que vai ser feito? Vai ser homologado o quadro geral de credores. Quadro final, realizado. Agora, alguns créditos não têm impugnação e outros créditos possuem impugnação. Então, tem que pegar a decisão do juízo. A decisão do juízo, mais aqueles créditos que não foram impugnados, também se faz o quadro geral de credores. O que é esse quadro geral de credores? É a relação final dos credores. Né? Quem que vai consolidar esse quadro? A quem compete pegar as informações aqui referente às decisões do juízo, né, relativo aos créditos, o valor dos créditos, as decisões dele, das impugnações, mas os créditos, por exemplo, que não foram impugnados. Quem que vai fazer essa análise do que não foi impugnado, do que foi impugnado, e quem que vai, né, simplesmente aqui, ó, produzir esse quadro geral de credores a partir de todas as informações? É o auxiliar do juízo, o administrador judicial, né? E aí, portanto, faz o quadro geral de credores que será homologado pelo juízo, tá? Esse procedimento que nós acabamos de ver é o procedimento que está aqui no nosso artigo 7º. Vamos acompanhar? Olha, como que é fácil isso daqui. Artigo 7º, está difícil de te ver aqui, hein? Peraí. Pronto. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais. Quem verifica os créditos é o administrador judicial, função dele, com base nos livros empresariais, livros do empresário, livros contábeis e documentos da atividade de empresa, assim como os documentos fiscais do devedor. E também, claro, com todos os documentos que lhe forem apresentados pelos credores, junto com a petição inicial. Por que a petição inicial? Já aproveito para poder falar. Petição inicial não, né? A habilitação de crédito perante a administração. A gente vai falando petição. Pode ser uma petição para o administrador, mas não é judicial, porque é administrativo. Peço perdão. A apresentação de divergência ou a habilitação de crédito, agora sim, perante o administrador judicial, a habilitação de crédito realizada pelos credores no artigo 7º, parágrafo 1º dessa lei, deverá conter, veja, o nome, o endereço do credor e o endereço que receberá a comunicação de qualquer ato do processo. O valor do crédito, atualizado até a data da decretação ou pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. A especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Tá? Os títulos e documentos legítimos do credor deverão ser exibidos no original ou cópias autenticadas, a ser juntados no processo. Então, cuidado, né? Essa parte administrativa é perante o administrador judicial. A gente acaba falando, petição é petição. Peço perdão mais uma vez. Não é petição inicial de processo. É
um pedido de habilitação administrativa ou de apresentação de divergências perante o administrador judicial, tá? Que vai fazer toda essa conferência. Então, publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo único. Vamos voltar aqui. Primeiro edital, prazo de 15 dias, primeira lista de credores, Ou no parágrafo único do artigo 99, lá na falência, os credores terão um prazo de 15 dias, veja, para apresentar ao administrador judicial, suas habilitações ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados nessa lista de credores. Tá? O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput, parágrafo 1 desse artigo, fará publicar edital contendo relação de credores no prazo de 45 dias, contados do fim do prazo do parágrafo 1º. Após os 15 dias, aqui, tem o prazo de 45 dias para poder fazer publicar um segundo edital pelo administrador. Esses 45 dias é para ele poder fazer a análise, que vai fazer publicar essa segunda lista. Devendo indicar o dia, o local, o horário, o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º dessa lei terão acesso aos documentos que fundamentam a elaboração dessa relação. Então, ele vai indicar o dia para demonstrar quais documentos, dia, horário, local, né? Indicar quais são os documentos necessários para realizar essa segunda lista, porque a segunda lista, como vimos, pode ser impugnada pelos credores. E é o artigo 8º. Né? Vamos deixar o 7A para daqui a pouquinho. No prazo de 10 dias, contado da publicação do parágrafo 7º, do artigo 7º, parágrafo 2º, ao fim dos 45 dias, tá? Será publicado, né, uma relação proferida, será publicada essa segunda lista, que terá o prazo de 10 dias, tá? Em que o comitê, qualquer credor, o devedor, seus sócios, o Ministério Público, podem apresentar ao juízo impugnação contra essa relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se no sentido contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Então, veja, os interessados, após a publicação dessa lista, tem 10 dias para fazer uma impugnação agora perante ao juízo, que dará a sua decisão. Tá? Credores mais outros interessados. Tá bom? Atuado separado, a impugnação será processada nos termos do artigo 13 a 15. No artigo 9 nós falamos, que é o que deve ter na habilitação de crédito, né? E o procedimento, só para que nós tenhamos aqui, ó, rapidamente, de 13 a 15. Quando feita aqui, então, quando feita essa impugnação, ela será dirigida ao juízo, agora sim por meio de petição, instruída com todos os documentos que tiver impugnante e as provas consideradas necessárias. Caso não haja impugnações, como nós tivemos a oportunidade de ver, se não tiver impugnações no prazo de 10 dias, o que vai fazer? O juízo vai homologar o quadro geral de credores. Então, caso não haja impugnações, o juízo homologará o quadro geral de credores, a relação apresentada pelo administrador judicial, a segunda. Transcorridos os prazos previstos no artigo 11 e 12 dessa lei, 11 e 12, veja, os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar no prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo do artigo 11, o comitê, o devedor e o comitê, se existirem, serão intimados para manifestar pelo prazo de 5 dias. Fim do prazo, né, do caput, dos outros 5 dias para o comitê e o devedor, existe mais 5 dias para o administrador judicial realizar um parecer. Então são 5 dias que eu estava falando, decisão do juízo.
5 dias, credor, 5 dias devedor e comitê e 5 dias para administrador. Depois vai para a decisão do juízo. E fala aqui para gente. Transcorridos os prazos, inciso 11 e 12 dessa lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que vai determinar a inclusão no quadro geral de credores se não tiver impugnação, julgar as impugnações que já estiverem esclarecidas das alegações de provas e documentos, vai fixar em cada uma das impugnações, se não estiverem suficientemente esclarecidos, os aspectos controversos e as decidirá as questões processuais pendentes. Determinará, inclusive, as provas a serem produzidas, optando, inclusive, se for necessário, por uma audiência de instrução e julgamento. É tudo isso daqui, né? Esse procedimento. Vai para o juízo, 5 dias, 5 dias, 5 dias. O juiz tem que dar uma decisão, mas para ele dar essa decisão, ele tem que fazer o saneamento do processo, ver as questões processuais pendentes e, principalmente, né, realizar ali a chamada especificação de provas. Feito tudo isso, o juízo vai decidir as impugnações. E vai ter uma decisão interlocutória. Tanto que aqui, ó, da decisão sobre a impugnação, caberá agravo. Tá? Então, esse foi um procedimento nosso. O procedimento, né, dentro da nossa lei 11.101 de 2005, procedimento de verificação e habilitação dos créditos realizados nos termos da nossa lei 11.101 de 2005. E principalmente, ó, observação, mais uma vez, observação. Esse procedimento que foi tempestivo. Esse é o procedimento tempestivo. É o procedimento que foi realizado dentro dos prazos estabelecidos pela nossa lei. Tivemos a oportunidade de ver 2 procedimentos. Um procedimento do primeiro edital, prazo de 15 dias, que é a chamada habilitação de crédito e apresentação de divergência regular administrativa do primeiro edital, depois vem os 45 dias para o administrador judicial analisar, e depois tem o segundo edital, né? Desse segundo edital, prazo mais de 10 dias, mas esse prazo de 10 dias não é para habilitar, esse prazo é para impugnar o edital, né? No fim desse prazo de 10 dias, vai para o juízo que vai homologar se não tiver nenhum tipo de impugnação, ou existindo impugnação, 5 dias devedor, 5 dias credor, 5 dias devedor, comitê, 5 dias administrador judicial, pontos controvertidos, decisão do juízo sobre as impugnações, cabe agravo, sem efeito, podendo ter efeito suspensivo, né, mas isso definido pelo relator. Fato é que ao final nós teremos o quadro geral de credores que será formulado pelo administrador judicial, né? Então nós estamos aí diante dessa habilitação de crédito que foi realizada de forma tempestiva, verificação de crédito, habilitação de forma tempestiva. Por que eu estou falando isso? Porque ainda existe aqui, ó, a habilitação de crédito retardatária, né? E nós vamos ver ela agora. Só que eu preciso de fazer só um pequeno intervalo e já volto. Um minutinho só.
Muito bem. Dando continuidade, então, ó, vamos falar sobre essa espécie aqui, ó. E aquele que perde o prazo de habilitação? Não tem direito mais, ele é credor e perdeu, né? Vamos lembrar, ó, igual nós estávamos falando aqui no primeiro edital nosso. No nosso primeiro edital, o prazo para a habilitação perante o administrador judicial, né? Habilitação administrativa, são o quê? 15 dias, né? 15 dias. E esse credor que perdeu esse prazo? Esse credor que perdeu o prazo torna-se o quê? Um credor retardatário. Nós teremos, então, a situação da chamada habilitação de crédito retardatária. Né? Vamos entender? Está aqui, ó, a nossa lei 11.101 de 2005, queria falar artigo 10, peço perdão. Nossa lei 11.101 está aqui, ó, artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º, o que é o artigo 7º, parágrafo 1º? Qual que é o prazo? 15 dias para se realizar a habilitação perante o administrador judicial. Então, pegando o nosso exemplo, lembra do B, que o nome dele não fez constar no primeiro edital, né? Ele tinha 15 dias para poder fazer a sua habilitação perante o administrador, né? E não o fez. Se ele não o faz, ultrapassado esse lapso temporal inicial de 15 dias, né? Após esses 15 dias, lembra que ainda tem 45 dias para o administrador, depois vai publicar o segundo edital, tem prazo para impugnar aqui esse edital de 10 dias, que vai para o juízo, que vai dar a sua decisão, e o juízo, ao final da sua decisão, mas o que não foi impugnado, vai fazer o quadro geral de credores. Então, veja, tem toda essa marcha processual e todos esses prazos correndo. Mas não importa. Olha a observação. Não importa. Qualquer habilitação de crédito após os 15 primeiros dias, após o prazo para habilitação administrativa, essa habilitação é retardatária. Artigo 10º. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º dessa lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias, né? Então, qualquer habilitação. O credor pode perder o prazo. Ele pode habilitar aqui, ó, dentro dos 45 dias? Pode. Ele pode habilitar aqui, ó, dentro dos 10 dias? Pode. Ele pode, inclusive, já quando está com o juízo lá, ó, para a decisão, ele pode habilitar? Pode. Ele pode habilitar até ser realizado o quadro geral de credores. E veja. Ele pode, inclusive, habilitar após o quadro geral de credores estar homologado, né? É importante destacar que, se essa habilitação for retardatária, mas se ela for feita antes da homologação do quadro geral de credores, ela será recebida pelo juiz com um procedimento de impugnação. O que é aquele procedimento de impugnação? Nós acabamos de ver, né? Abre-se prazo para o credor, primeiro, né? Procedimento de impugnação vai para o juízo, abre-se prazo de credor, 5 dias, devedor, 5 dias de comitê, administrador judicial, 5 dias. Depois disso, o juízo vai verificar os pontos controvertidos e, inclusive, pode fazer especificação de provas, inclusive uma audiência de instrução e julgamento. Logo após, ele dá uma decisão. E essa decisão cabe agravo.
É um procedimento mais célere, que vai ser autuado, né? Vai ser autuado aqui, junto com esses autos da recuperação judicial. É mais célere, é o procedimento de impugnação que nós acabamos de ver. Isso se a habilitação for realizada antes da homologação. Nós estamos falando de duas situações. Primeiro, habilitação retardatária. Depois do prazo inicial de 15 dias. Ela é retardatária, mas ela é antes da homologação. Se ela é antes da homologação, o procedimento é de impugnação. Existe a possibilidade da habilitação retardatária após a homologação? Sim, sim. Mas nesse caso, olha, acompanhe comigo, utiliza-se o Código de Processo Civil, o CPC, é o procedimento comum ordinário. Aí não é o procedimento da impugnação mais célere. Juízo, 5 dias, audiência, pontos controvertidos, se for o caso, audiência, se for o caso, decisão, agravo. Não. Como que é lá no CPC, procedimento comum, né? O autor vai para o juízo, prazo de contestação, tudo 15 dias, né? Procedimento comum do CPC. Vai para a contestação do réu, volta aqui para o autor para impugnação, aí tem todo o procedimento, tem a sentença, tem todo o saneamento processual, provas, audiência, se for o caso, tem sentença, e dessa sentença aqui cabe o quê? Apelação. Né, para o tribunal e vai, e assim vai. Apelação provavelmente com efeito suspensivo e devolutivo, né? Então demora mais. Isso aqui é após, né? Então tem dois procedimentos: a habilitação retardatária antes da homologação do quadro geral de credores, que é por impugnação, e a habilitação retardatária após a homologação do quadro geral de credores, que é procedimento ordinário comum do Código de Processo Civil. Né? É mais demorado. Tá? Lembrando, e aí vai a nossa observação, eu gosto de colocar essas observações, porque aqui a gente confunde e acaba cometendo algum equívoco, que é o seguinte, qualquer habilitação após o prazo de habilitação administrativa, 15 dias do primeiro edital, é retardatário. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º, as habilitações serão retardatárias. Na recuperação judicial, olha a observação também. A habilitação é retardatária. O que acontece? Na recuperação judicial, aqueles que fazem habilitação retardatária, os titulares de crédito retardatário, excetuados os credores de relação de trabalho, então, excetuados os trabalhistas, todos os outros credores excetuados do trabalho, não terão direito de voto nas Assembleias Gerais de Credores. Então, eles perdem o direito ao voto, excetuado o trabalhista. Lembrando que o crédito fiscal nem faz parte da recuperação judicial, né? Então, o credor habilitou de forma retardatária, qual que é o problema que ele tem? Excetuando o trabalhista, perde o direito de voto, né? Aplica-se o disposto no parágrafo 1 desse artigo ao processo de falência, salvo se na data da realização da Assembleia já houver sido homologado o quadro geral de credores com crédito retardatário. Então, na falência, se já tiver homologado o quadro geral de credores e se fizer constar o crédito retardatário, e se fizer constar o crédito retardatário, já estando homologado, ele passa a ter o direito de voto. Mas isso é na falência. Na recuperação judicial, ele perde o direito de voto. Na falência, os créditos perderão o direito, os créditos retardatários, perderão o direito de rateios eventualmente já realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custos, não se computando o acessório compreendidos em término e data do pedido de habilitação.
Então veja, o credor é retardatário na falência. Como eu disse, mesmo após a homologação do quadro geral de credores. Ele pode pedir a sua habilitação? Pode. Retardatário. Só que aquilo que já foi pago, os rateios que já foram realizados, os rateios que eventualmente já tiverem sido realizados, eles não vão ser refeitos, eles não serão refeitos para aquele credor. Na hipótese prevista no artigo 300, o credor poderá requerer reserva de valor para a satisfação do crédito. Então, alguém faz habilitação retardatária, não foi feito o pagamento ainda, ele pode fazer o pedido de reserva, justamente para que não se faça o rateio da sua parte. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma do artigo 13 e 15 dessa lei. É o que nós acabamos de ver. As habilitações retardatárias antes da homologação do quadro geral de credores são recebidas como impugnação, né? Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observando no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Eles podem requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação de credores para o respectivo crédito, a retificação do quadro geral de credores para o respectivo crédito. Então, pode fazer uma habilitação retardatária após, né, esse homologado quadro geral de credores. Esse decidido favorável vai fazer o quê? Uma retificação desse quadro geral de credores, né? O quadro geral de credores é formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e impugnações retardatárias, decididas até o momento de sua formação. As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores. Isso aqui é tão importante, essa modificação aqui, ó. Veja, olha o que está dizendo aqui, que foi incluído pela Lei 14.112. A Lei 14.112 também falou que as habilitações e impugnações retardatárias acarretam reserva de valor para satisfação. Mas olha o que fala aqui, parágrafo 9º. A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores. Olha o que está te falando. Dentro de uma recuperação judicial, mesmo que não tenha ainda definitivamente encerrado esse quadro geral de credores, a recuperação judicial pode acabar. Não é estranho, não. Você sabe por quê? Nós vamos ver a seu tempo que a recuperação judicial ela tem um prazo máximo de duração de 2 anos. Uma recuperação judicial. Né? Prazo da sentença que vai conceder. Né? Porque antes, o que manda? Olha só, vamos lembrar? O devedor faz pedido para o juízo manda processar. Depois vai ter uma decisão aqui em última análise dos credores. Né? Feito isso, nós teremos aqui ó, a concessão da recuperação judicial. Da concessão até o término, da recuperação e encerramento, nós temos a sentença que concede e a sentença de encerramento, sentença de concessão, encerramento, nós teremos o prazo de 2 anos. Pode acontecer que esses 2 anos passem e ainda não julgou não foram julgadas todas as impugnações, habilitações retardatárias, essas questões todas. Nesse caso, o parágrafo 9º veio aí dar essa celeridade, porque ficava essa pendência que não tinha previsão na lei anterior.
Então está escrito aqui, ó. A recuperação judicial poderá ser encerrada, ainda que não tenha sido consolidado definitivamente o quadro geral de credores. Hipótese em que os credores não serão prejudicados. Por que não? Porque hipótese em que as ações incidentais de habilitação e impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão um rito comum. Ou seja, acaba com a recuperação judicial, mas continua decidindo aquelas habilitações. Só que ficam sendo o quê? Ficam sendo o quê? Né? Ao juízo de recuperação como ações autônomas e observando o rito. Tá? Parágrafo 10º também importantíssimo, olha, também incluído pela Lei 14.112, o credor deverá apresentar o pedido de habilitação ou reserva de crédito. Olha aqui, gente. Não tinha isso, não. Mas o pedido de habilitação ou reserva de crédito deverá ser solicitado quando? No máximo 3 anos, contados da data da publicação da sentença que decretar a falência. Aqui lá na falência. Sob pena de que, olha, decadência. O que é decadência mesmo? Decadência é perda do direito. Né? Diferente de prescrição, que é a perda da pretensão. Então, perde-se o direito. Mais uma vez, ó, o credor tem que apresentar o pedido de habilitação ou de reserva de crédito no máximo 3 anos, contado da publicação que decretar a falência, sob pena de decadência. Perda do direito. Acabou, não tem como pedir mais. Perdeu esse direito. Então, cuidado. Né? É tudo na tentativa de dar celeridade, principalmente ao processo de falência. Artigo 11, artigo 12, 13, 14, 15 e 16 e 17 nós já tivemos a oportunidade de verificar. Não, o 16 ainda não. Para fins de rateio na falência, deverá ser formado o quadro geral de credores, composto pelos créditos não impugnados, pelo julgamento de impugnações previsto no artigo 8º, e pelo julgamento, então, das habilitações de créditos recebidas como retardatárias. As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão na reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte em controvérsia. É tudo dentro dessa lógica para poder ser célere. Ainda que o quadro geral de credores não esteja formado, o rateio e pagamento, agora na falência, estou falando mais sobre falência, poderá ser realizado desde que a classe de credores a ser satisfeita já tinha sido homologado, já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no juízo. Artigo 8º. Ressalvada a reserva de créditos controvertidos e habilitações retardatárias de créditos, então, até então distribuídos e ainda não julgados. Sempre, né, essas reservas de crédito. Tá? Muito bem. E aí, então, antes de verificarmos essa parte referente exclusivamente à falência, ao incidente de crédito fiscal, vamos só. E aí eu vou precisar só do auxílio da lei, que eu já falei sobre o quadro geral de credores, mas é só para reforçar essa ideia do quadro geral de credores. Né? Então, o que é esse quadro geral de credores? Só para a gente reforçar bem. Essa relação realizada pelo administrador judicial que será homologada pelo juízo. Essa consolidação dos credores, de quem são e de quais são os credores. Após todas as nossas fases, né? Administrativa, 15 dias, 45 dias, depois tem a segunda publicação, mais 10 dias, depois decisões judiciais eventuais. Fato é que nós temos esse quadro geral de credores. Quadro geral de credores que pode ser de acordo com a relação feita pelo administrador judicial, que não, se não existir nenhuma impugnação, ou como visto, em existindo impugnações, com os créditos que não foram impugnados, mais as decisões, impugnações aqui todas,
realizados pelo juiz. Quem vai organizar, quem vai consolidar é o administrador judicial, que vai levar para o juiz para que o juiz possa homologar esse quadro geral de credor, né? E de forma bem simples, é isso. Pode ser feita a retificação desse quadro geral de credores? Pode ser modificados? Claro. O quadro geral de credores pode ser modificado. Só que aí é pelo procedimento comum ordinário do CPC, né? Código de Processo Civil. Tá? Vamos verificar aqui. Ó, artigo 18, e aí nós já vamos partindo para essa parte finalzinha, mas eu tenho que falar do artigo 7A ainda, tá? O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação de credores feitas pelo administrador judicial e nas decisões proferidas nas impugnações. O quadro geral de credores, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância, a classificação de cada crédito, a data do requerimento da recuperação judicial, ou na data do requerimento da recuperação judicial, ou na decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no Diário Oficial, no prazo de 5 dias, contado da sentença que houver julgado as impugnações. No prazo de 5 dias da sentença que houver julgado as impugnações. O administrador judicial, o comitê ou qualquer credor ou representante do Ministério Público, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observando que couber o procedimento ordinário no Código de Processo Civil, pode pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, de dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito em produção dos quadros geral de credores. A ação será proposta exclusivamente perante o juiz da recuperação judicial ou da falência, né? Proposta a ação que se trata o artigo, o pagamento do titular de crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante prestação de caução do mesmo valor do crédito questionado. As habilitações de credores particularmente as habilitações de credores particulares do sócio com responsabilidade ilimitada processação de acordo com as posições dessa seção. Tá? E aí, vimos a habilitação, de forma geral. Novidade que nós temos, e aí agora na falência, é o chamado incidente de classificação de crédito público. Olha o que fala aqui, ó, na falência. Aqui é na falência, não é na recuperação. Por que na falência? As demais situações todas são aplicáveis à recuperação e falência, mas mais especificamente na recuperação como vimos. Mas na falência, e só na falência, porque na recuperação não se admite a participação da fazenda pública, né? Os créditos tributários, créditos fiscais. Então aqui, ó, na falência, incluído aí, ó, nós temos o incidente de classificação de crédito público. O que é isso? Na falência, veja, após realizadas as intimações e publicações do edital, conforme previsto no caput e no parágrafo 1º do artigo 99 dessa lei. Então, publicado o primeiro edital com relação de credores lá na falência. Então, relação de primeiro credores na falência, mesma coisa, 15 dias, né? A diferença é que o juiz vai instaurar de ofício para cada fazenda pública credora o incidente de classificação de crédito e vai determinar a intimação eletrônica da fazenda pública para que, no prazo de 30 dias, ela, a fazenda pública, apresente ao administrador judicial, se estiver aqui dentro desse prazo de 15 dias, ou se já tiver, né, ultrapassado o prazo de 15 dias, porque ela tem 30 dias para poder fazê-lo, né? Então, se estiver dentro dos 15 primeiros dias, vai para o administrador judicial, ou se já tiver passado os 15 dias,
vai aqui diretamente ou ao juízo, se tiver passado os 15 dias, a depender do momento processual, a relação completa de todos os seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhado dos cálculos e da classificação das informações sobre a situação atual. Então, o que é esse incidente? É de ofício. As fazendas serão intimadas para que elas possam, de forma eletrônica, para que elas possam fazer parte da falência. E elas devem fazer a partir daquele primeiro edital também, né? Tem lá o prazo de 15 dias. Se for dentro desse prazo de 15, lembrando, elas são intimadas para apresentar no prazo de 30 dias. Se for dentro dos 15 dias, vai para o administrador. Após os 15 dias inicial, aí é em juízo. Tá? Esse incidente, então, serve para que seja enviada a relação completa dos créditos inscritos em dívida ativa. Por que isso? Nós sabemos que, e veremos isso melhor, né? Que as fazendas, elas, na ordem de recebimento, elas estão em terceiro lugar na classificação dos créditos. Primeiro é trabalhista, depois garantia real, trabalhista, acidente de trabalho, garantia real, e depois vem os créditos tributários. E mais do que isso, né? O incidente de ofício, ele se dá em razão da natureza do crédito tributário, que nós sabemos, né, a sua destinação para o todo aí não é um credor individual, a função desse crédito tributário, né? Então nós temos esse incidente. A fazenda pública será aquela que conste lá no artigo, parágrafo B do artigo 99, né, e que possui os créditos. É importante destacar o seguinte: vai ser realizado o mesmo procedimento, né, dessas questões relativas à habilitação de crédito. Só que o momento processual aqui ele é diferente um pouco, né? Ele pode ser perante o administrador judicial ou ao juízo. Fato é que se ultrapassar desses 30 dias para apresentar essa relação, os créditos desse incidente serão considerados créditos retardatários. Tá? Essa, então, é uma diferença para que nós tivemos a oportunidade de ver até então. Tá? E aqui, o restante é só uma leitura da lei mesmo, que vai fazendo aqui para a gente o procedimento. Para o efeito disposto no caput desse artigo, considera a fazenda pública credora aquela que conste da relação prevista no edital artigo 99, ou que, após a intimação prevista no inciso, alegue nos autos possuir crédito contra o falido. Os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa, poderão ser informados em momento posterior. Encerrado o prazo, os 30 dias, o falido e os demais credores e administrador judicial têm 15 dias para manifestar. A Fazenda Pública, 10 dias para poder manifestar sobre a manifestação aqui dos credores do falido. Os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento definitivo do incidente. Né? Os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro geral de credores. O juiz, anteriormente à homologação do quadro geral de credores, considerará o prazo comum de 10 dias para o administrador judicial e a Fazenda Pública, titular do crédito, objeto de reserva, manifestarem sobre a situação atual desses créditos. E, ao final, decidirá acerca de manter ou da desnecessidade de manter. Serão observadas as seguintes posições. É só fazer uma leitura, quem que decide qualquer coisa, tá? Eu vou encerrando por aqui, porque senão está ficando muito maçante fazer essa leitura aqui. É só uma leitura mesmo de procedimento. Peço que façam essa leitura complementar, tá bom? Eu vou encerrando o vídeo, mas volto aí ainda para a gente conversar.